Olá, amigos do canal Xiaomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós destacamos no jornal O Estado de São Paulo, deste sábado, 22 de maio de 2021, a edição 46.603, no setor internacional, na página A17, a seguinte notícia: comunidade internacional se mobiliza para vacinar pobres. Uma notícia bastante significativa. Nós temos como subtítulo: laboratórios, Grupo dos 20 e Fundo Monetário Internacional, o FMI, se comprometem com doações para acelerar a vacinação em países subdesenvolvidos. Temos aqui uma foto que dá suporte a esta notícia, que faz parte do especial Pandemia do Coronavírus. Em Roma, cúpula sobre saúde global, iniciativas para acabar com a pandemia de Covid. A notícia nos chega pelas agências internacionais France Press, a espanhola EFE e a Reuters. Os principais fabricantes de vacinas contra a Covid-19, os países do G20 e do Fundo Monetário Internacional, o FMI, se comprometeram ontem a acelerar a lenta vacinação nos países pobres para acabar com a pandemia e reativar a economia mundial. Claro que isto faz sentido, de pouco vale se, por exemplo, os Estados Unidos conseguir vacinar a todos os seus cidadãos e estar no meio de um mundo de Covid. Evidentemente que com tantos problemas relacionados à saúde, esses países não farão comércio internacional. Sendo assim, ao vacinar a comunidade dos países pobres, é possível reativar a economia do mundo. Enquanto 1/3 dos habitantes das nações mais ricas já recebeu pelo menos a primeira dose, os países subdesenvolvidos mal atingem 0,3%, de acordo com o COVAX, que é o Sistema Mundial de Distribuição de Vacinas, comandado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Até o final de maio, faltarão para o COVAX 140 milhões de doses. Em junho, faltarão outras 50 milhões, com base nos volumes projetados para vacinar 20% da população nos países pobres. Durante a cúpula do G20, realizado ontem por videoconferência, os laboratórios Pfizer, BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson se comprometeram a fornecer 3,5 bilhões de doses a preço de custo para os países mais pobres e por um valor reduzido para os de renda média entre 2021 e 2022, para definitivamente debelar a pandemia da Covid-19. Mais cedo, a União Europeia anunciou que ofereceria 100 milhões de doses, a Itália 300 milhões de euros e a França 30 milhões de doses por meio do COVAX, controlado pela OMS. A Comissão Europeia impulsionará uma iniciativa de 1 bilhão de euros para a produção de vacinas na África, que importa 99% dos imunizantes. A China, por sua vez, desembolsará nos próximos 3 anos 3 bilhões de dólares em ajuda a países em desenvolvimento. Todos em qualquer lugar devem ter acesso às vacinas, disse a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.
Para acabar com a pandemia e suas devastadoras consequências socioeconômicas, o FMI pediu que o G20 financie 50 bilhões de dólares por meio de um plano para vacinar pelo menos 40% da população mundial até o fim do ano. Lembrando que são necessários de 70% a 80% da população vacinada para que a gente tenha a imunidade de rebanho. O custo é baixo se comparado aos benefícios potenciais de um fim mais rápido da pandemia, estimado em cerca de 9 trilhões de dólares. Para a economia mundial até 2025, enfatizam os economistas do FMI. Ou seja, financiar 50 bilhões de dólares para evitar um prejuízo de 9 trilhões de dólares é altamente compensador. Um porta-voz do COVAX disse ontem que acordos de fornecimento de 1,8 bilhão de doses foram assinados até agora, o que permitirá que 30% das populações afetadas sejam vacinadas, mas todos eles carecem de financiamento. A declaração final da cúpula, intitulada Declaração de Roma, deve afirmar, sobretudo, o compromisso dos países mais ricos de promover a produção de vacinas na África através de transferência de tecnologia. No entanto, o texto não deve endossar a polêmica ideia de uma suspensão temporária de patentes por parte das empresas farmacêuticas, mas sim defender o compartilhamento voluntário de patentes e o levantamento de obstáculos à exportação de vacinas. É justo. Se vocês não querem, então, a quebra de patentes para que qualquer fabricante que queira ter essa tecnologia da vacina contra a Covid-19 a tenha, então que vocês abram mão, reduzam o preço, auxiliem os países mais pobres a se vacinarem. Washington é a favor da suspensão dos direitos exclusivos de patente, mas a União Europeia expressou ceticismo, destacando a duração e a complexidade do processo. A cúpula de Roma acontece às vésperas da 74ª Assembleia Mundial da Saúde, do dia 24 de maio ao dia 1º de junho, cujo objetivo principal é a reforma da Organização Mundial da Saúde e sua capacidade de coordenar respostas às crises globais de saúde e prevenir futuras epidemias. Um relatório de um painel independente, divulgado na semana passada, destacou que a OMS demorou muito para lançar o alerta e o desastre poderia ter sido evitado. É claro que a notícia, apesar dos seus pesares, dos seus problemas, e nós sempre os temos, infelizmente, é assim que funciona o planeta. Não gostaríamos que o fosse, mas é assim. Apesar dos pesares, é uma notícia bastante significativa a tentativa de melhorar a vacinação para os países menos favorecidos. Eu estou ficando por aqui, desejando a vocês um grande abraço. Fiquem bem, tudo de bom. Eu os vejo oportunamente. Até, pessoal. Tchau, tchau.